porquanto você é capaz de vender a tua opinião. Tem notado que tem havido um ódio exagerado a Israel? Por que tanto ódio a Israel? Já se perguntou isso? Vou te falar uma coisa. Aí Mateus e Lucas têm essa fala de Jesus: pelos frutos se conhece a árvore. E aí você pensa o tipo de pessoas, e eu não quero, assim, depreciar as pessoas que têm esse ponto de vista pelo que elas vestem, deixam de vestir, mas as opiniões delas são importantes porque elas também têm a intenção de moldar a opinião de outras pessoas. Então, nesse caso, eu julgo as opiniões, sim, pelos frutos que essas pessoas dão. E você para pensar quais são os frutos que essas pessoas têm dado. Por que elas odeiam tanto Israel? Por que elas fazem tanto discurso contra Israel? Não importa se Israel está fazendo alguma coisa boa, se tem alguma coisa legal lá em Israel, eles sempre valorizam as coisas ruins que acontecem em Israel. Por exemplo, eu vi uma notícia agora que ali, quando alguém estava fazendo um discurso agora recentemente, quando citou o nome Netanyahu, parte do público ali vaiou. E qual foi o destaque? Como se fosse a voz de Israel vaiando Netanyahu. Eu não sei quem é Netanyahu fora das câmeras, eu não conheço. Mas o que ele tem falado muitas vezes é a realidade que eu tenho visto, que há sim um ódio contra Israel e há alguém financiando esse discurso contra Israel. Vocês lembram do escândalo da Veja? Onde as notícias, a capa no caso, era comprada. Claro, propriamente as notícias também eram compradas, né? Mas ali era um modo de moldar a opinião pública. Então vocês talvez esqueceram disso e voltaram a comprar a revista Veja, mesmo sabendo desses escândalos. Aí eu te pergunto, uma revista que foi comprada para moldar a opinião pública, sabendo que foram pessoas corruptas que compraram. Qual que é a chance disso estar acontecendo também com relação a Israel? Há um número grande de conflitos, sei lá, uma dezena de guerras acontecendo, há chacinas acontecendo em vários lugares do mundo, verdadeiros genocídios acontecendo por várias partes do mundo. Dentro desta década, dentro deste ano. E qual é o foco dessa mídia? Não só a mídia brasileira, mas a mídia mundial. Acabar com a moral de Israel. Não tem alguma coisa esquisita nisso? E aí você vê os frutos das pessoas que têm se levantado contra Israel e os frutos das pessoas que têm defendido Israel. A gente sabe que Israel, dentro do parlamento israelense há pessoas de várias opiniões. E todo mundo sabe, não sei se eu posso falar isso agora. Bom, vamos falar do Brasil. Você vai entender o que eu quero dizer. Dentro do Brasil existe a política, e existe dentro da política pessoas honestas que têm vontade de mudar o Brasil para melhor. Mas nós sabemos que há infiltrados em grande número na política do Brasil para transformar a opinião pública, para trabalhar a favor dos seus interesses pessoais, familiares e de organizações. Do mesmo modo acontece em Israel, do mesmo modo acontece no mundo inteiro. Há infiltrados no meio. Dentro da igreja há infiltrados no meio para deturpar a palavra. E isso não tem acontecido? Eu te pergunto. A revista Veja, por exemplo, só um exemplo. Não faz parte de um grande grupo aí televisivo que a gente conhece? Será que eles não vendem as opiniões também? Uma coisa que eu
quero levantar nesse momento, para ver que eu não sou tendenciado a um lado só. Eu quero o melhor para o Brasil, eu sou nacionalista. Eu acredito no poder do Brasil, no poder de ser a melhor nação do mundo. Deus já deu um país maravilhoso. Deus já deu recursos naturais maravilhosos. Então eu sei da capacidade desse país. Eu acredito no Brasil e eu acredito na honestidade do brasileiro. Tem sempre, no meio existe as laranjas podres, mas se as laranjas boas se levantarem para fazer justiça, ser justo é ser misericordioso. Outra coisa é ser bonzinho. Vocês estão entendendo as minhas opiniões, eu não preciso completar, eu sei que vocês entendem. Bom, outra coisa que eu quero trazer aqui. Vocês viram que o soldado do Hamas matou um civil no meio da rua? Depois que eles saíram dos túneis onde eles estavam escondidos? Vocês viram isso? Então, gente, não é só por causa de uma ação também que vamos generalizar, mas a gente tem visto os frutos dos caras. Tem visto o fruto dessa gente que prega contra Israel. Existem nações em volta ali que odeiam Israel e tem muito dinheiro. E por que eles não financiariam? Eu acabei falando, meu Deus. Por que eles não financiariam um discurso contra Israel? As pessoas se vendem. Você venderia a sua opinião? A primeiro momento, vamos pensar aqui. Ao primeiro momento você pensa, vou beneficiar a minha família, eu tô precisando de um dinheiro. Eu sei, todo mundo tem um preço, vamos dizer. Mas e a tua consciência? Eu quero despertar isso em você. Eu sei que nem todo mundo vai aceitar, porque aqueles que são das trevas, eles vão continuar fazendo suas maldades até o dia que chegar o julgamento. Mas você, que ainda tem um pouco de luz dentro de você, talvez você desperte nesse momento. Quanto vale a tua opinião? Sabendo que a tua ação, a tua notícia, você pegar o dinheiro, sendo que você é uma pessoa visada, uma pessoa que pode ajudar a moldar a opinião de outro. Ao primeiro momento você está beneficiando a sua família, mas e depois? E se essa sua ação fizer com que muitas pessoas vão para o caminho errado? Hoje você não vê a sua conta, mas e no futuro, quando chegar o julgamento? Isso é tão pesado, gente. Ai, meu Deus. Eu preciso da misericórdia, porque todo mundo tem um preço em alguma coisa. Mas hoje eu estou despertando vocês nesse ponto. Outra coisa, eu falei sobre vários conflitos no mundo, vários genocídios no mundo. Vocês têm visto, ouvido, agora vocês tá começando a crescer na mídia por causa das pessoas que têm a consciência. Estão falando do genocídio na Nigéria, que tem acontecido contra os cristãos. Mas são vários anos que está tendo esse conflito, principalmente porque há um acúmulo maior na parte norte da Nigéria de muçulmanos e menos cristãos. E o contrário daí no sul. Mais cristãos para o sul, menos muçulmanos. E como eu já disse para as pessoas próximas de mim, eu vou ter que falar, infelizmente, você me desculpe, muçulmano, você que tem aí um desejo de ser muçulmano, você que é espiritual, que deseja o bem para o próximo, não estou falando com você, mas existe uma situação onde o número de muçulmanos é maior, hoje a gente vive isso, onde há um maior número de muçulmanos nas nações, eles sufocam as outras religiões. Aí você reclama do cristão. Hoje o fato de você ter outra religião aqui no Brasil, por exemplo, o fato de você ter outra religião neste país é porque os cristãos, não estou dizendo os católicos, os cristãos evangélicos, eles têm essa aceitação maior. Você acha chato o cristão falar, cara, se cuida, para de fazer coisa errada, para de fazer maldade, senão você vai para o inferno. Você achava isso chato. Imagina um cara vir e falar, bom, você vai aceitar a minha religião ou você vai morrer. Qual que você prefere? Um cara que
está falando isso porque tem interesse em salvar a tua alma ou o outro que quer tirar a sua vida. A escolha é sua. Então, onde eles são em maior número, tende a aparecer os radicais no meio, porque eles encontram alguma brecha no Alcorão e às vezes não. Como eles são muito idólatras, eles idolatram os líderes deles e não tem assim a expectativa de, como no meio evangélico, por exemplo. E eu não vou nem falar do católico, porque o católico está retornando, aliás, está começando agora a entender que é preciso ler a Bíblia e entender a Bíblia através do Espírito Santo e através da sua própria busca. Então o evangélico já de muito tempo é incentivado a raciocinar, a buscar o entendimento. Eles não têm isso. Eles vivem uma doutrina de rituais que são feitos como obrigações e não como um desejo sincero. E isso eu estou dizendo de forma geral. Eu acredito que no meio há pessoas sinceras sim, que têm o desejo sim de entender quais são as leis de Deus. Pelos frutos se conhece a árvore. E agora eu quero dar um recado para você, muçulmano. Lá no Alcorão está escrito que Alá é misericordioso. Se Alá é misericordioso, por que o muçulmano não precisa ser? Por acaso Alá aceitará no seu reino perfeito homens assassinos diferentes dele? Se Alá é misericordioso, você precisa odiar um povo? Odiar os judeus? Odiar os cristãos? Jesus, Yeshua, Jesus o nome romano, Yeshua o nome judeu, porque Jesus era judeu, ele falou sobre ter misericórdia e imitar ele porque ele imitava a Deus. E qual que eram suas ações? Ações de misericórdia. Jesus e Yeshua imitava a Deus na sua misericórdia. Consequentemente, o maior profeta de todos os tempos. E você, muçulmano, diz adorar a Alá, mas adora os seus líderes. Tem praticado a idolatria? Será que você tem praticado a idolatria? Se Alá é misericordioso, por que os seus líderes não são? Se Alá ama a todos e todos são seus filhos, por que você acha que tirar a vida de alguém vai fazer com que essa pessoa seja salva? Beleza, a pessoa vai ser salva, e você? Porque alguém te prometeu que vai ter um paraíso para os assassinos? Quanto vale o seu discurso?